E aí galera, boa noite. Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Hoje vamos falar sobre o livro de Jó. Estamos no capítulo 4. Então o último capítulo foi o capítulo 3, a lamentação de Jó pelo dia de seu nascimento. E agora começa os discursos de seus amigos. E o primeiro a discursar é o seu amigo Elifaz. Acredita-se que ele é o primeiro por ele ser o mais velho, segundo alguns pensadores. E aí ele começa dizendo a respeito de quem é Jó, quem era Jó. Então ele fala lá, versículo 3. Tu tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Tuas palavras têm sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos de desfalecentes. Então ele fala que Jó era um homem edificador de vidas, alguém que sustentava aqueles que estavam fracos na fé. Ele começa elogiando Jó. E aí, versículo 7, ele fala o seguinte: lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu? E os corretos, onde foram destruídos? Pelo que tenho visto, que implanta o pecado e semeia o mal haverá de colher isto. Então, aqui no versículo 8, nós vemos um erro teológico. Por que um erro teológico? Não é um erro teológico no sentido que a palavra que ele está declarando no versículo 8 seja errada, mas ela está desconectada com a vida. Ela simplesmente é uma palavra vazia. Ela não tem comunhão com a presença de Deus. Então, ela seria uma palavra verdadeira em conexão com a vida, porque está escrito lá em Gálatas 6, se você for em Gálatas 6, fala, né? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Então, a Gálatas 6 fala que aquilo que o homem está semeando é fruto de seu plantio. Aquilo que o homem está colhendo é fruto do seu plantio. Então, logo, ele está dizendo para Jó que ele está colhendo, ceifando todo aquele mal, porque ele plantou algo ruim. Ele está dizendo que Jó está em pecado, ele está acusando Jó. E essa teologia, ela é uma teologia religiosa, porque ela está relacionada à teologia da retribuição. Aquilo que eu planto eu colho, e aquilo que eu ceifo é sinal do meu plantio. E nós sabemos que isso é uma furada, isso não é uma teologia pura e verdadeira, não é um cristianismo puro e simples, como diz C.S. Lewis. E aí, temos aqui a base de sua teologia. A base de sua teologia, como eu disse, é uma palavra seca. Ele fala o seguinte, está aqui a chave, versículo 7 de novo. Lembra-te disto agora. Qual foi o inocente que já pereceu e os corretos, onde foram destruídos? Versículo 8. Pelo que tenho visto, quem planta o pecado. Então ele fala de uma observação exterior e não de uma observação interior. Lembra que eu falei? Que nós precisamos e buscar solitude diante da palavra. Solitude está diante de Deus. Então não adianta você ler a palavra de Deus sem buscar uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, porque a palavra ela se torna viva quando ela é conectada com a vida. Então a palavra sem conexão, ela é simplesmente uma palavra morta. Então nós vemos que o amigo de Jó, ele é uma pessoa vazia de vida. Ele está ausente da comunhão, ausente da vida. E aí, nós entramos no capítulo 5, e no capítulo 5 ele exorta então Jó a buscar a Deus. E aí eu notei o seguinte, vamos ler aqui o versículo 7, olha que fala o seguinte, todavia o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. Então está falando que é tão certo como a faísca voa para cima, o homem nasce para a tribulação. E aí ele fala o seguinte, ele fala coisas verdadeiras, ele fala, se fosse o meu caso, eu buscaria a Deus e lhe entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandiosas, inescrutáveis, maravilhas imensuráveis, derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, ergue os abatidos e os que choram são exaltados em segurança. Frustra os planos dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os sábios nas suas próprias astúcias e o conselho dos perversos logo chega ao fim. De dia são encobertos pela escuridão e ao meio-dia andam tateando como se fosse de noite. Mas o necessitado, Deus o livra da espada, que eles possuem na boca, e livra-o da mão dos poderosos.
Assim há esperança para o pobre. A maldade tapa a própria boca. E aí, versículo 17. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Não despreze a correção do Todo-Poderoso. Então, primeiro ele acusa Jó, no capítulo 4, de estar em pecado. E agora ele continua acusando Jó. Ele exorta Jó para que Jó possa, então, buscar ao Senhor. E ele fala que o Senhor renovará a sua vida, né? E o versículo 17, ele fala, então, que Jó está sendo corrigido por Deus porque ele cometeu um erro. Ele afirma isso ao dizer o versículo 17: Feliz é o homem a quem Deus corrige, não despreze o coração do Todo-Poderoso, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Então ele está afirmando que Jó está passando por um período de correção. E aí no versículo 25, eu até botei uma brincadeira aqui que ele chega a profetizar, porque o que ele fala é exatamente aquilo que acontece com Jó. Ele fala assim, ó, aquele que buscar o Senhor, o resultado vai ser isso. Também saberás que a tua descendência e a tua posteridade se multiplicará como uma relva que cobre a terra. Descerá a sepultura em idade avançada. Pô, nós sabemos que Jó morreu com idade muito avançada. Como se recolhe o feixe de trigo no devido tempo. Já observamos isso e vimos que é assim que acontece. Ouve e aplica isso para o teu bem. Então, ouve e volte teu coração para Deus. Ele exorta Jó a buscar o Senhor. Então, o nosso compartilhar do capítulo 4 e capítulo 5 é esse. E as duas passagens que eu deixo em mente é aquela lá que eu já falei para vocês de Gálatas 6, que fala que aquilo que o homem planta, ele vai ceifar, e isso é uma verdade, mas não significa que aquilo que o homem está ceifando é uma verdade absoluta daquilo que ele plantou, porque Jó não plantou para estar ceifando, embora eu, Jefferson, ao meu ver, na leitura, eu sinto um certo orgulho na vida de Jó. Então, é um homem irrepreensível, um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não tenha pecado. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas sabemos que Davi era um homem pecador. Jó, ele é um homem íntegro, justo diante do Senhor, mas isso não significa que Jó não tenha pecado. Eu acredito que Jó ele era orgulhoso, porque ele também vai ser repreendido pelo Senhor mais para frente. E vamos falar a respeito disso mais frente. E aí, a passagem que eu quero deixar é Romanos 5, que fala o seguinte, eu anotei aqui, ó, Romanos 5, a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Então, nós lemos lá no capítulo 5, né, que todavia o homem nasce para a tribulação, assim como as faíscas voam para cima. Então, é certo que nós vamos passar por tribulação, porque a tribulação ela vai nos produzir perseverança, e essa perseverança vai nos produzir uma experiência de vida, e essa experiência vai nos produzir uma esperança, e você vai ser alguém que foi curado, foi ferido, foi curado, e agora você está pronto para curar outras pessoas. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Então, esse é o meu compartilhar com vocês. Tamo junto!